Fala pessoal, tudo tranquilo? Lucas Ned aqui de novo, gente. Hoje tô aqui pra falar do São Paulo de Hernan Crespo, sobre esse começo de temporada, sobre a maneira como o time do São Paulo joga, algumas das ideias que o Crespo gosta de ter no time dele e também os motivos pelos quais eu enxergo que o São Paulo tá tendo esses resultados e um bom desempenho de maneira tão rápida na temporada, certo? Então, bora pro vídeo, não esquece de dar o like ou dislike, de se inscrever aqui embaixo e de comentar aqui também o que você achou e ideias para próximos vídeos, caso você queira ver alguma coisa específica, beleza? Então, o São Paulo, no começo dessa temporada, foi buscar no Defensa e Justiça o técnico argentino Hernan Crespo, certo? Recém-campeão da Copa Sul-Americana. E a partir disso iniciou um trabalho novo, né? Depois da demissão do Fernando Diniz e o comando do Visoli durante algumas semanas. O São Paulo inicia um novo trabalho, começa a temporada e decide que vai ter o Paulista como uma Copa do Mundo, nas palavras dos próprios representantes do clube, né? Ao meu ver, né, no momento eu enxerguei como um equívoco. Por quê? Porque é uma temporada sem pré-temporada no momento, né? É uma temporada que foi emendada da temporada anterior, graças à pandemia. E, ao meu ver, os clubes, principalmente os que vão disputar Série A, Libertadores e Copa do Brasil, quase que simultaneamente ao longo do ano, deveriam utilizar para condicionar os jogadores, para fazer mais testes, todo esse tipo de coisa, né? Para usar realmente como pré-temporada. Porém, né, o planejamento foi utilizar como Copa do Mundo, né, como algo que precisa vencer a qualquer custo. E eu também não condeno, afinal, né, o São Paulo é um time que está numa fila aí há algum tempo. E também, muitas vezes, existe uma pressão que atrapalha o trabalho caso os campeonatos não sejam levados da maneira mais séria possível. Então, sim, tem uma explicação para isso, tem um motivo plausível para isso. Eu considerava um erro. Porém, né, ao longo das partidas, ao longo das semanas, o São Paulo acabou conseguindo, principalmente com aquela parada de 15 dias que teve, engrenar bastante o seu futebol. Né? E o que acontece? O time do Crespo joga, na maior parte do tempo, né, como base, um time de 3 zagueiros, dois alas, que são muito importantes, tanto para dar amplitude para o time, quanto para atacar a profundidade e as costas da defesa adversária. Né? Joga normalmente com ali 3 meio-campistas, normalmente ou uma linha com um volante atrás e dois na frente, ou dois volantes atrás e um na frente. Depende muito, né, da situação do time, de quais são as peças em campo. E normalmente dois atacantes, tá? Esse é o mais comum, claro que existem variações. O Crespo algumas vezes já colocou em campo um 4-4-2 durante a partida. Muitas vezes colocou uma linha de 3 na frente ao invés de 2. Todo esse tipo de variação, mas a base está aí, certo? Nesse esquema de jogo, nessa maneira dele de jogar, é muito importante o papel dos zagueiros e dos alas, muito importante. Os zagueiros para dar uma saída de bola qualificada desde o chão, né, para achar passes progressivos, e dos alas para abrir espaço no campo, para abrir espaço entre os marcadores do time adversário, né, para que eles não possam marcar de maneira tão fechada, e também para atacar a profundidade, né, as costas dos marcadores adversários quando o time tem a bola, principalmente em velocidade, certo? Não é à toa que os alas participam de muitos gols no São Paulo, né? Principalmente ali o Reinaldo tem gols e assistências nessa temporada, o Wellington também. O Galeano entrou muito bem por ali, o Daniel Alves jogou por ali, foi muito bem. Né? O Daniel Alves é um jogador muito polivalente, pode jogar como primeiro homem de meio campo, como segundo homem e como ala nesse esquema do Crespo. Então, assim, é uma peça importantíssima. E principalmente um jogador da linha de defesa que eu quero destacar é o Léo, certo? O Léo, antes conhecido como Léo Pelé, como zagueiro pela esquerda desse time, tem sido muitíssimo importante para a saída de bola, tá? É um jogador que dá muita fluidez pro time, é um jogador que acha passes muito qualificados de trás para frente, né? É um jogador que é bastante acima da média no quesito passe e criação com relação aos outros zagueiros do Brasil, né? É um jogador muito bom nisso. Apesar de o fato dele ter sido lateral a maior parte da vida até agora,
também cause com que ele tenha algumas vezes algumas dificuldades no posicionamento, algumas dificuldades no tempo de bola, algumas dificuldades ali em ser zagueiro de fato, mas são coisas que estão melhorando. Se você assiste ele em campo, você vê que há uma melhora. Isso sem contar, né, além do Léo, uma qualidade muito grande nos jogadores que vieram da base do São Paulo. Isso é muito importante dizer. O São Paulo é um time que não está esbanjando dinheiro, com uma capacidade financeira tão grande, e mesmo assim tem muitos jogadores bons vindos de Cotia, né? O próprio Wellington que eu citei recentemente, o Luan, o Igor Gomes, o Lisiero e muitos outros que, como eu sempre digo, se eu for citar todos eu vou acabar injustiçando alguém. Mas são jogadores que foram e são muito importantes para a composição de elenco, para a geração de opções no time titular e que são muito importantes para a maneira de jogar do Crespo. Sem contar que, mesmo levando o Paulista como Copa do Mundo, como eles disseram, alguns jogos do Paulista foram usados como teste, né, como uma rodagem de time, justamente porque o calendário não permite que você vá jogar todos os jogos como uma Copa do Mundo. E foram descobertos ali, né, nessas partidas, que jogadores como o Wellington, o Galeano, o Thales Costa, são jogadores que já servem para o profissional, que já estão aptos a serem opções, pelo menos no banco, certo? E também é muito importante para a gente ver como o Lisiero, por exemplo, voltou muito bem da lesão, fez um jogo excelente na semana passada, né? Então é muito importante para a gente ver tudo isso, certo? Outra coisa, o Crespo ele gosta muito, explora muito a ideia de homem livre e de terceiro homem, né? O que isso significa? Que o time vai girar muito em função de deixar uma ou outra peça mais livres no momento da criação, né? Então busca-se que algum jogador, através da troca de passes e movimentação do time, acabe ficando livre para trabalhar a bola, criar ou finalizar, certo? Uma das maneiras de fazer isso é justamente esse conceito do terceiro homem, que pode ser visto em um dos gols do Rodrigo Nestor de maneira muito clara. O que é a ideia do terceiro homem? Eu tenho um jogador aqui com a bola e outro jogador aqui que eu quero que receba essa bola, mas ele está marcado. O que se faz? Se dá um passe para um outro jogador, né, em uma posição melhor, de maior vantagem em questão de posicionamento, a partir disso atrai-se a marcação para um outro local do campo, fazendo com que esse jogador que eu quero que receba a bola fique livre e possa receber na próxima bola, ou então ela voltaria para receber para ele, né? Essa é a principal ideia do terceiro homem aí, né, para gerar homens livres. Então, tudo isso são ideias que o Crespo está colocando em campo, são cada vez mais capazes de ser vistas e estão sendo muito bem aplicadas. E por que elas estão sendo bem aplicadas tão cedo? Porque normalmente trabalhos assim que exigem muita fixação de ideias e movimentos que demandam tempo acabam demorando para engrenar. A gente pode até ver como exemplo o Miguel Ángel Ramírez no Internacional, que tem algumas dificuldades no começo, ou o Ariel Rolando Santos, que teve dificuldade e acabou, por outros motivos, pedindo demissão. Por que eles estão tendo mais dificuldade do que o Crespo nesse momento, né? Principalmente porque no São Paulo o trabalho mais recente também trabalhava a mentalidade de uma maneira parecida com a maneira que o Crespo trabalha. Então a mentalidade de trocar os passes na defesa, de sair jogando com a bola, de ter esse passe em progressão desde trás, de que o time tem que ter toda uma saída qualificada, de que os zagueiros também jogam com os pés, né? Que o goleiro auxilia a criação. Todo esse tipo de coisa já era algo aplicado desde o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz fez um trabalho de mais de um ano, né? Ao meu ver, um bom trabalho, mas muito criticado por bastante gente. E o próprio Crespo já agradeceu por isso, porque tudo que o Diniz fez no São Paulo foi algo que deixou um legado capaz de ser aproveitado pelo Crespo.
né, o que é um golaço da diretoria do São Paulo nesse caso, ter buscado um treinador que conversa com as ideias do treinador anterior. Então, justamente por isso, justamente por causa dessa ideia, o São Paulo hoje consegue engrenar de maneira mais rápida e fácil do que outros times. Né? O Abel Braga e o Cuca, né, respectivamente Internacional e Santos, tinham uma ideia diferente de jogo, né? Faziam um futebol de maneira diferente que a dos novos técnicos. Os novos técnicos seriam técnicos de ruptura, de um projeto mais de longo prazo, né? Que é o que está acontecendo principalmente no Internacional. Mas no caso do São Paulo é um projeto um pouco mais imediatista, entre aspas, porque nenhum projeto que se preze pode ser muito imediatista. Mas nesse caso é um pouco mais imediatista do que outros projetos, justamente porque é um trabalho que conversa com o trabalho anterior. E isso é muito, muito, muito mais importante do que a gente pode imaginar. Certo? Então, por hoje é isso, galera. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você acha sobre esses conceitos que eu expliquei, sobre os alas, sobre os zagueiros, sobre o homem livre, sobre o terceiro homem, tudo isso. E também sobre os motivos do sucesso rápido do Crespo, além dele ser um grandíssimo treinador, né, um treinador emergente muito, muito, muito qualificado. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo e valeu!